Continuando a correção da lista de exercícios sobre circuito série paralelo, a gente vai resolver a questão 4, em que é pedido o valor de V1, a tensão da fonte, a tensão total, a corrente total, que é a corrente que sai dessa fonte e se divide entre as correntes nos ramos ou as correntes nos resistores, né, I1, I2 e I3, considerando esse valor conhecido de I3, que a gente pode colocar aqui, como sendo 1,60 miliampere. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a tensão V1. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai lembrar que no circuito paralelo, todos os resistores estão submetidos à mesma tensão, a mesma diferença de potencial, né? Que é essa diferença de potencial da própria fonte. Então, aqui é um circuito paralelo puro, né? Não tem nenhuma associação séria. Então, a gente sabe que essa diferença de potencial que aparece aqui em todos os resistores é essa diferença de potencial fornecida pela fonte. Então, a gente vai colocar aqui, a gente pode colocar a referência do terra, né? 0 volts de potencial. E aqui a gente vai ter o potencial do positivo da fonte, que é o valor de V1. Então, entre esse nó, esse ponto aqui de potencial, a gente pode chamar de nó A. Então, eu vou escrever aqui o nó A e o nó B. Observa que todo mundo aqui é A, olha. A, e aqui é B, B e B. Então, todos esses pontos A, eles estão ligados no potencial V1. E todos os pontos B estão ligados no potencial 0. Então, a diferença de potencial é a mesma para todos os resistores. Então, como que a gente vai utilizar essa informação do I3? A gente vai resolver a lei de Ohm para o resistor R3. Então, a lei de Ohm ela é dada, né, pela relação entre V no resistor, que no caso vai ser o nosso resistor R3. Então, VR3 ele vai ser a resistência R3 vezes a corrente I3. Então, o nosso problema, ele forneceu o valor da resistência R3, que é 200 ohms, e a corrente, que é 1,6 miliampere, que é 10 a menos 3 ampere. E aí, se a gente fizer essa conta, a gente vai achar o valor aqui para o VR3. Isso aqui, então, vai dar um resultado de 0,32 volts. A gente poderia escrever isso aqui em termos de milivolts também. E aí, a gente teria 320 vezes 10 a 3 volts, que é igual a 320 milivolts. Então, 320 milivolts é a tensão no resistor R3. Porém, a gente sabe que a tensão V1 é exatamente igual à tensão, a queda de tensão, né, no resistor R3, que a gente pode encontrar, como nós fizemos através da lei de Ohm. Então, V1 é igual a VR3 e é igual às outras tensões aqui também nos outros resistores, VR2, VR1, ok? Então, V1 é igual também a 320 milivolts. Então, a gente já achou V1, falta achar a corrente total. A corrente total, ela pode ser encontrada através da soma das correntes em cada resistor. Então, o I total, ela é a corrente que parte da fonte, né? E aí, quando ela enxerga essas 3 ramificações, ela vai se dividir proporcionalmente aqui entre os resistores. E a soma dessas correntes sempre tem que dar a corrente total, segundo a lei de Kirchhoff das correntes. Então, aqui vai ser I1 mais I2 mais I3. Como que a gente vai encontrar as correntes nesses resistores? A gente vai substituir pela expressão da lei de Ohm de cada resistor. Então, né, o I1 eu vou substituir pelo V1 ou VR1 sobre R1,
aqui é VR2 sobre R2, e aqui a gente já tem o valor de 3 que foi dado, que é 1,6 vezes 10 a menos 3 ampere. As tensões nos resistores, a gente sabe que é o V1, então a gente pode reescrever aqui em termos de V1, né, que é a tensão que foi encontrada, a tensão da fonte. Então, aqui é só substituir esse valor. Então, quando a gente substitui, a gente tem 320, ou podemos colocar aqui 0,32 mesmo, sobre R1, que é 120. Vamos subir aqui um pouco. Mais 0,32 sobre o R2, que é 220, mais 1,6 vezes 10 a menos 3, que é o I3. Como essas correntes elas vão ter a mesma ordem de grandeza, da ordem de miliampere, a gente poderia deixar isso aqui em termos de miliampere mesmo, e somar tudo em termos de miliampere, e depois o resultado, né, estaria já em miliampere. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou tirar aqui a potência e vou deixar a notação de miliampere, porque eu já vou escrever essas outras duas correntes em termos de miliampere. Então, aqui eu vou deixar miliampere, miliampere, miliampere. Aqui eu já vou escrever esse resultado em termos de miliampere, é 2,67 mili. E esse aqui também. Então, eu já fiz essas contas, essas divisões, já transformei essa notação para notação em miliampere, e aí eu vou somar tudo em miliampere, vou ter o resultado em miliampere. A gente poderia fazer como eu tinha começado, né? Colocar aqui, substituir o 10 a menos 3, e aí no final a gente converteria o resultado para miliampere, tá? Mas dessa forma eu acho mais fácil, porque a gente não precisa ficar escrevendo. Esse número, por exemplo, é 0,00267, não é isso? Ampere. Então, para converter para miliampere, isso aqui é 2,67 vezes 10 a menos 3. Então, a gente pode escrever isso primeiro. Ampere. Que é 2,67 miliampere, tá? Então, em vez de ficar escrevendo esse número com tantos zeros, tantas casas decimais, a gente facilita escrever em termos de miliampere. Então, essa foi a questão 2. Encontramos a tensão da fonte, V1, e a corrente total, considerando o I3 igual a 1,60 miliampere.